Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Concurso Amor em Traição, a história que aprendi na dor. Meu nome é Thales, e se hoje estou aqui para contar minha história, é porque aprendi que carregar lembranças também pode ser uma forma de buscar sentido para a vida. Sempre que penso em quem sou, não consigo evitar. Volto ao início de tudo, a minha infância em Brasília. Cresci em uma casa simples, mas cheia de calor humano. Não faltava amor, não faltava cuidado. Era o tipo de lar em que os vizinhos sabiam seu nome, em que a rua era um prolongamento da sala, e onde cada pequeno gesto dos meus pais moldava silenciosamente quem eu seria. Minha mãe sempre dizia que eu tinha um olhar diferente, atento, curioso. Meu pai dizia que eu tinha a mente rápida, que aprendia fácil e que aquilo poderia me levar longe. Eu era um menino dócil, não era de confusão. Gostava de observar mais do que falar, de escutar histórias, de tentar entender o mundo com a mente aberta de criança. Brasília, com seus prédios imensos e o céu sempre tão azul, era o pano de fundo perfeito para essa infância. Ainda me lembro do cheiro da grama molhada depois da chuva, dos passeios de bicicleta pelas quadras, dos domingos de missa e depois almoço em família. E no meio disso tudo, havia uma semente sendo plantada. Meus pais sempre falavam de estabilidade, de segurança, de futuro. Para eles, o serviço público não era apenas um emprego, era a garantia de que o filho deles teria uma vida melhor. Eu cresci ouvindo que a forma mais segura de trilhar meu caminho seria estudar, conquistar um cargo, ter meu lugar dentro das instituições do país. Mas é curioso como a infância guarda contradições. Eu era sonhador, sim, mas também carregava a leveza de um garoto que gostava de brincar, de se sujar de terra, de rir à toa com os amigos da rua. Era uma mistura. De um lado, o menino simples, feliz com pouco. Do outro, a expectativa de ser alguém importante, alguém que honraria o sobrenome da família com uma carreira sólida. Os professores notavam essa dualidade. Muitos me elogiavam, diziam que eu tinha futuro, que era estudioso, aplicado. Outros diziam que eu era tímido demais, que precisava me soltar mais. Mas dentro de mim eu sabia. Havia tempo para tudo. Eu queria ser criança enquanto podia, mas guardava no coração o peso silencioso daquilo que meus pais esperavam de mim. Lembro-me das noites em que meu pai chegava cansado do trabalho e, ainda assim, sentava comigo para falar sobre disciplina. Ele dizia: "Thales, a vida é feita de escolhas. Se você aprender a escolher cedo, vai colher bons frutos lá na frente." Eu não entendia bem na época, mas aquelas palavras ficaram. Minha mãe, por outro lado, era mais afetiva. Ela falava da importância de ser honesto, de tratar bem as pessoas, de nunca perder a fé em Deus. Era ela quem me levava às missas, quem me incentivava a rezar, quem me ensinava a agradecer até pelas pequenas coisas. Crescer em Brasília me deu uma visão única do mundo. Era como viver em uma cidade que respirava política, estabilidade, poder. E eu, menino, olhava para aqueles prédios imensos e pensava: um dia eu vou trabalhar aqui. Não por ambição de riqueza, mas porque era como se todo o meu ambiente me empurrasse nessa direção. E assim fui crescendo, equilibrando a leveza de uma infância feliz com a seriedade de um destino que já parecia traçado. Eu era apenas um garoto, mas já carregava dentro de mim uma promessa silenciosa: a de honrar o sonho dos meus pais e me tornar um servidor público, um homem de respeito, alguém que faria valer cada esforço que eles fizeram por mim. Se a infância em Brasília me deu raízes firmes, a adolescência foi o tempo em que essas raízes começaram a se esticar, buscando novos horizontes. Foi nesse período que descobri quem eu era de verdade, mas também quando me perdi em algumas ilusões que até hoje me perseguem. Na escola, eu já não era apenas um menino dócil e aplicado. Eu havia crescido, começava a chamar atenção e percebia que isso tinha um peso. Eu tinha amigos, jogava bola, participava das conversas de esquina, mas principalmente foi nessa fase que me tornei o que muitos chamavam de namorador. Talvez tenha sido a curiosidade, talvez a vontade de viver intensamente, mas a verdade é que eu gostava de me apaixonar. Gostava daquela sensação de frio na barriga ao ver uma garota pela primeira vez,
Das conversas longas ao telefone até tarde da noite, dos bilhetes trocados em sala de aula. Cada namoro parecia o início de uma grande história e eu me entregava como se fosse único. É claro que muitos desses relacionamentos eram passageiros. Às vezes duravam semanas, às vezes meses. Mas cada um deles deixava uma marca em mim. Aprendi cedo a lidar com expectativas, com ciúmes, com a intensidade das emoções. Eu era novo, mas sentia tudo como se fosse definitivo. Lembro-me de uma das minhas primeiras namoradas sérias. Eu tinha pouco mais de 15 anos. Ela morava em uma quadra próxima e eu ia até lá de bicicleta. Passávamos tardes inteiras conversando, fazendo planos, sonhando como se já tivéssemos a vida adulta nas mãos. Claro que nada daquilo durou, mas na época parecia eterno. Meus pais observavam de longe. Minha mãe se preocupava, achava que eu estava distraído demais, que poderia perder o foco nos estudos. Meu pai, com seu jeito mais rígido, me chamava para conversar. Thales, namorar é bom, mas não se esqueça que sua vida não vai se resolver com isso. Você precisa pensar no futuro. Eu escutava, respeitava, mas no fundo acreditava que dava tempo de viver tudo: o amor, a juventude e a preparação para a vida. Na adolescência, também descobri o valor das amizades. Brasília, com suas quadras, tinha esse ar de comunidade. Eu me lembro de ficar sentado em bancos de praça com meus amigos, falando sobre futebol, música e, claro, sobre as meninas que cada um gostava. Éramos jovens, cheios de sonhos, acreditando que nada poderia nos deter. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim crescia um conflito. Eu sabia que minha vida não poderia ser só isso. Havia a sombra constante da expectativa dos meus pais. Eles falavam do concurso público como quem fala de uma salvação, de uma promessa. E eu, mesmo enquanto vivia minhas aventuras juvenis, sentia o peso dessa responsabilidade. Talvez por isso eu nunca tenha me envolvido em coisas erradas. Muitos colegas experimentaram drogas, se perderam em caminhos tortos. Eu não. Eu tinha medo de decepcionar meus pais, medo de trair a confiança que eles colocaram em mim. Se de um lado eu era intenso nos namoros, de outro eu mantinha disciplina em relação àquilo que sabia que um dia seria minha missão: estudar, conquistar um cargo, garantir minha estabilidade. E foi assim, nesse equilíbrio instável entre a leveza da juventude e o peso do futuro, que fui moldando minha identidade. Eu gostava de estar cercado de pessoas, de viver momentos, de sentir a intensidade dos relacionamentos, mas ao mesmo tempo sabia que precisaria abrir mão de muita coisa se quisesse chegar onde meus pais sonhavam que eu chegasse. A adolescência foi esse terreno fértil de experiências. Foi nela que aprendi a lidar com sentimentos, com perdas, com pequenas traições e reconciliações. Foi nela que percebi que a vida podia ser saborosa, mas que o preço do futuro seria a renúncia. E no fundo, mesmo sem entender completamente, eu já pressentia que essa mistura de intensidade e responsabilidade iria me acompanhar para sempre. Eu era o Thales que queria tudo: amor, estabilidade, aventuras, mas também disciplina. E foi esse desejo de conciliar mundos opostos que, mais tarde, me levaria a escolhas que mudaram minha vida para sempre. Quando a da adolescência ficou para trás, percebi que os sonhos não bastavam mais. Brasília, que para mim sempre foi cenário de brincadeiras, namoros e descobertas, agora se apresentava de outra forma, como a cidade das responsabilidades. Eu via os colegas de infância tomando caminhos diferentes. Alguns seguiam para a universidade, outros para o mercado de trabalho, outros simplesmente se perdiam em distrações. Eu sabia que precisava escolher, e que a escolha não podia esperar. Meus pais sempre foram claros. O futuro estava nos concursos públicos. A cada conversa com meu pai, eu sentia o peso da expectativa. Ele dizia: Thales, é estudando que você vai construir uma vida segura. É o estudo que vai garantir que você nunca dependa de ninguém. Minha mãe, com seu jeito mais carinhoso, completava: Filho, nós acreditamos em você. Só não desperdice o dom que Deus te deu. Foi assim que mergulhei na rotina de preparação. E digo mergulhei porque não há outra palavra. Estudar para concurso é um mergulho profundo em um oceano de conteúdos, de renúncias, de noites sem sono. No começo, eu achava que daria conta facilmente. Sempre tive facilidade para aprender, sempre gostei de ler.
Mas logo descobri que não era apenas uma questão de inteligência, era uma questão de resistência. Acordava cedo, ia para cursinhos preparatórios, voltava para casa e continuava estudando. A pilha de apostilas parecia não ter fim. Eram leis, artigos, jurisprudências, redações, simulados. Eu me via em uma guerra diária contra o cansaço, contra a procrastinação, contra a voz interna que insistia em perguntar: será que vale a pena? Enquanto amigos se reuniam para festas, viagens e finais de semana livres, eu estava em casa, sentado à mesa, com marca-textos e anotações. Cada riso que eu perdia com eles era um lembrete do preço que eu estava pagando. E no fundo, havia um medo que me acompanhava. O medo de não passar. A preparação para concurso não é só estudo, é também convivência com a ansiedade. Cada prova marcada no calendário era um misto de esperança e desespero. Eu fazia simulados e, quando acertava, sentia-me invencível. Mas bastava um resultado ruim para me sentir o pior dos homens. Era como viver em uma montanha-russa emocional, sem saber se no final haveria vitória ou derrota. Muitos dias eu pensei em desistir. O peso era grande demais. Lembro de madrugadas em que fechava os livros e chorava em silêncio, sentindo que não conseguiria chegar lá. Mas havia sempre uma voz dentro de mim, e também a lembrança dos olhos esperançosos dos meus pais, que me fazia continuar. E no meio dessa rotina dura, havia também o lado humano. Eu ainda me apaixonava, ainda tentava viver pequenos momentos, mas tudo parecia temporário demais diante do compromisso que tinha comigo mesmo. As relações ficavam em segundo plano, porque eu sabia que nada poderia ser mais importante do que aquela aprovação. Foi um período de isolamento. Os amigos começaram a se afastar, porque eu raramente aceitava convites. Namoros terminavam por falta de tempo, por falta de presença. E eu, apesar de sentir a solidão, me agarrava à ideia de que aquilo era passageiro, de que valeria a pena quando o resultado chegasse. E como se não bastasse o peso interno, havia também a pressão externa. A cada reunião de família, alguém perguntava: "E aí, Thales, quando vai passar?" Era uma cobrança disfarçada de interesse, mas que me feria profundamente. Eu sorria, respondia com frases prontas, mas por dentro me corroía a dúvida. E se eu nunca conseguir? Essa fase me ensinou algo que eu só fui entender anos depois. O sucesso não é apenas alcançar uma meta, mas suportar o processo até chegar lá. Estudar para concurso não era apenas decorar leis, era enfrentar a mim mesmo todos os dias. E foi assim, entre livros rabiscados, noites mal dormidas e orações pedindo força, que comecei a me transformar. Deixei de ser apenas o menino sonhador de Brasília e comecei a me tornar um homem em luta. Um homem que sabia que cada página lida era um passo, cada noite mal dormida era um investimento, cada renúncia era uma aposta no futuro. Naquele momento, eu não sabia ainda o que me esperava. Não imaginava as dores, as escolhas e as consequências que viriam mais tarde. Mas tinha dentro de mim uma certeza silenciosa. Eu precisava chegar lá, custasse o que custasse. E era essa certeza que me mantinha sentado, madrugada após madrugada, acreditando que um dia meu nome estaria entre os aprovados. Depois de anos de luta, de renúncias, de noites insones e de lágrimas escondidas, chegou o dia que mudou minha vida. O dia em que vi meu nome na lista dos aprovados da Polícia Rodoviária Federal. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava sozinho diante do computador com o coração disparado. As mãos tremiam enquanto a página carregava. A lista parecia interminável e cada linha lida era um aperto no peito. Até que, de repente, lá estava ele. Meu nome, Thales. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, sem acreditar. Depois uma onda de emoção me invadiu. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse controlar. Eu tinha conseguido. Eu tinha vencido a mim mesmo. Naquele instante, não era apenas uma aprovação. Era a concretização de tudo o que meus pais sonharam para mim. Era o fruto das madrugadas de estudo, das renúncias, das dores. Era a resposta para cada dúvida que me atormentou. E era, acima de tudo, a prova de que eu era capaz. Meus pais vibraram. Meu pai, que sempre foi mais contido, me abraçou forte,
com um brilho nos olhos que eu jamais esquecerei. Minha mãe chorava de alegria, repetindo que Deus era fiel, que Ele havia recompensado meu esforço. Eu via neles um orgulho que me enchia de gratidão, mas também um peso. Agora eu tinha que honrar, não podia decepcionar. Foram dias de celebração, de alívio, de esperança. Eu me sentia um novo homem, pronto para encarar a vida adulta com a responsabilidade que aquele cargo exigia. Mas, como a vida nunca é feita de apenas uma frente, foi também nesse período que meu caminho se cruzou com o de Natália. Natália entrou na minha vida de forma inesperada, quase discreta. Não foi como aquelas paixões intensas da adolescência que chegam de repente como um incêndio. Foi diferente. Com ela, tudo parecia tranquilo, natural, como se sempre tivesse sido assim. A conversa fluía, o olhar dela tinha calma, e aos poucos percebi que ela trazia exatamente aquilo que eu não tinha vivido nos últimos anos de pressão: leveza. Ela tinha uma forma de enxergar a vida que me encantava. Enquanto eu falava sobre concursos, carreira, estabilidade, ela falava sobre sonhos, sobre viagens, sobre experiências. Era como se ela me lembrasse que a vida não era apenas um currículo, mas também momentos para serem vividos. Ao lado dela, percebi que o sucesso profissional não significava nada sem alguém com quem dividir os dias. A presença de Natália trouxe cor ao meu cotidiano cinza de estudos e esperas. Eu já havia conquistado a aprovação, mas ela me mostrou que havia outras conquistas igualmente importantes: a de amar e ser amado, a de construir uma história a dois. Lembro-me das nossas primeiras conversas longas, dos passeios pela cidade, das risadas que pareciam me curar do cansaço acumulado. Ela tinha uma forma de olhar para mim que me fazia sentir visto de verdade, não apenas como o concurseiro aprovado, mas como o Thales, o homem por trás das metas e dos deveres. Com Natália, experimentei a sensação de completude. Eu tinha em mãos a promessa de uma carreira sólida, a vitória que meus pais tanto sonharam, mas agora também tinha algo meu, um amor que nascia e crescia a cada dia. E no fundo eu sabia, não era coincidência. Era como se a vida estivesse me dizendo que o futuro não se construía apenas com disciplina e estabilidade, mas também com afeto, com cumplicidade, com alguém disposto a segurar sua mão quando os dias ficassem pesados. Olho para trás e vejo que esse encontro marcou um dos períodos mais luminosos da minha vida. Eu tinha acabado de conquistar um espaço que parecia inalcançável e, ao mesmo tempo, ganhava alguém que dava sentido a tudo isso. Foi uma junção rara, quase perfeita. A vitória externa e a vitória interna, o cargo sonhado e o amor inesperado. Eu não sabia ainda, mas aquele capítulo, a aprovação e a chegada de Natália, seria o alicerce das alegrias mais intensas e também das dores mais profundas que eu viveria depois. E é justamente essa mistura que torna a vida tão imprevisível. Quando pensamos que alcançamos o equilíbrio, é aí que ela nos surpreende. Depois da aprovação, veio a fase mais esperada, a convocação para o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. A notícia chegou como um raio de energia. Eu sabia que era apenas mais uma etapa, mas também sabia que aquela etapa me transformaria para sempre. Arrumei as malas com um frio na barriga, me despedi da minha família e de Natália e parti para Santa Catarina. Chegar em outra cidade, longe de casa, foi como respirar ar novo. O clima era diferente, as paisagens me encantavam e a rotina intensa do curso me deixava em estado de alerta o tempo todo. A euforia da aprovação ainda me embalava e eu me sentia finalmente vivendo aquilo que tanto sonhei. Mas junto com a euforia, veio algo que eu não esperava: a sensação de liberdade. Estar longe de casa, cercado de colegas, vivendo dias diferentes, fez nascer dentro de mim um pensamento perigoso. Será que eu estava desperdiçando minha juventude? As noites com os colegas, as conversas, a empolgação de estar em um ambiente novo, despertaram em mim uma inquietação. Eu começava a pensar se estava realmente pronto para assumir o compromisso de um relacionamento sério. Comecei a me perguntar se não deveria aproveitar mais a vida de solteiro, experimentar tudo o que estava ao meu alcance. Esses pensamentos cresceram como ervas daninhas no meu coração. E de repente, a decisão veio. Eu iria terminar com Natália.
Lembro-me de como foi difícil encarar aquela conversa. Eu usei uma desculpa que me parecia convincente. Disse que, depois do curso, seria lotado em Manaus e ficaria lá por pelo menos 2 anos. Disse que seria injusto com ela, que a distância nos mataria aos poucos. Pedi que ela me esperasse como se fosse apenas uma pausa. Mas a verdade é que, no fundo, eu queria liberdade. Natália ficou arrasada. Eu vi nos olhos dela o desespero de quem perde o chão. Vi a raiva misturada com tristeza, a sensação de abandono, e mesmo assim, segui com minha decisão. Dentro de mim, eu tentava acreditar que era o certo, que precisava viver aquele momento intensamente. Os dias seguintes foram estranhos. Por fora, eu me jogava na rotina do curso, nas atividades, nas festas com os colegas, mas por dentro havia uma sombra. Eu sabia que tinha ferido alguém que me amava de verdade. Eu sabia que tinha escolhido a euforia da liberdade no lugar da segurança do amor. Poucos dias antes da viagem para Manaus, porém, a vida me surpreendeu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Natália apareceu na minha casa, com os olhos cheios de lágrimas, e me disse que estava grávida. Naquele instante, tudo parou. Senti meu corpo gelar, minha mente girar. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim. Medo, desespero, dúvida, mas também uma fagulha de alegria. Eu ia ser pai. A notícia me atingiu como um choque elétrico, me arrancando do torpor em que eu estava. Passei dias refletindo, tentando entender o que aquilo significava. Lembrei de cada conversa com meus pais, de cada ensinamento de responsabilidade. Como eu poderia virar as costas agora? Como poderia abandonar não apenas Natália, mas também a criança que crescia dentro dela? Foi nesse processo de reflexão que percebi o tamanho do meu erro. Pedi perdão a Natália com toda a sinceridade que pude reunir. E mesmo ferida, ela aceitou. Decidimos reatar e juntos seguimos para Manaus, prontos, ou pelo menos acreditando que estávamos prontos, para construir uma família. O curso de formação terminou, a nomeação veio e lá estávamos nós, iniciando uma nova fase da vida. Mas dentro de mim havia um dilema. Eu queria ser pai. Queria me preparar para o casamento. Queria viver esse sonho. Mas ao mesmo tempo, ainda havia dentro de mim aquela inquietação que não me deixava em paz. Manaus era uma cidade nova, cheia de possibilidades, conhecida pela fama de ter mulheres fáceis. E eu, imaturo, dividido, carregava dentro de mim a contradição. De um lado, o sonho de ser pai de um menino, o filho que sempre quis. De outro, o desejo egoísta de viver aventuras. Foi assim que começou a se desenhar um dos capítulos mais conturbados da minha vida. O de tentar equilibrar duas forças opostas dentro de mim. A responsabilidade e o desejo, o compromisso e a tentação, o amor verdadeiro e a ilusão passageira. Eu não sabia, mas estava prestes a dar os primeiros passos rumo a escolhas que me marcariam para sempre. Chegar a Manaus foi como entrar em um universo paralelo. Eu vinha de Brasília, acostumado com a lógica organizada da capital, e de repente me via em uma cidade completamente diferente. Quente, intensa, cheia de contrastes. A selva parecia engolir tudo ao redor. O calor úmido me sufocava e, ao mesmo tempo, havia uma energia no ar, um convite constante à aventura, à tentação. Ali, eu deveria estar começando o capítulo mais bonito da minha vida. Eu tinha ao meu lado Natália, grávida do nosso filho, e estava prestes a realizar o meu sonho de ser pai de um menino. Eu a acompanhava em consultas, escutava o coração do bebê no ultrassom, imaginava o momento de pegar meu filho nos braços. Eu dizia para mim mesmo que aquilo bastava, que era tudo o que eu precisava. Mas a verdade é que dentro de mim havia um abismo. A mesma inquietação que começou em Santa Catarina me acompanhou para Manaus, e ali ganhou ainda mais força. A cidade tinha uma fama que corria entre os colegas. Mulheres fáceis, oportunidades em cada esquina, e eu, em vez de resistir, comecei a ceder. No início, foram pequenas desculpas. Dizia a Natália que tinha plantões extras, que precisaria cobrir colegas em operações, que não poderia voltar cedo para casa. Ela acreditava. Afinal, a rotina de um policial é cheia de imprevistos.
Mas a verdade é que eu usava essas desculpas para encontrar outras mulheres. Era uma vida dupla. De um lado, o namorado e futuro pai responsável, que falava sobre enxoval, sobre planos, que fazia carinho na barriga de Natália e dizia que tudo daria certo. Do outro, o homem que saía escondido, que buscava aventuras rápidas, sem compromisso, movido por uma imaturidade que eu insistia em chamar de necessidade de liberdade. No começo, achei que conseguiria manter o controle. Eu acreditava que poderia equilibrar as duas coisas, que Natália jamais desconfiaria. Mas não existe segredo que dure para sempre, ainda mais quando a mentira se repete tantas vezes. Natália começou a sentir minha ausência. Começou a se incomodar com minhas desculpas, com meus sumiços, com meu jeito cada vez mais distante. Ela reclamava, dizia que se sentia sozinha, e eu, em vez de ouvir, me irritava. Brigávamos com frequência. Eu dizia que ela não entendia a pressão do meu trabalho, que precisava confiar em mim, mas no fundo eu sabia, quem não estava sendo leal era eu. Com o tempo, as desconfianças dela se confirmaram. Natália descobriu minhas traições. Não lembro exatamente como, mas lembro do olhar dela quando me confrontou. Era um olhar que misturava dor e incredulidade. Ela estava grávida, fragilizada, e ainda assim precisou lidar com o peso da minha deslealdade. O que mais a feriu não foi apenas a traição em si, mas o fato de que muitas dessas mulheres eram bem mais novas do que ela. Para Natália, aquilo foi uma punhalada dupla, a da infidelidade e a da comparação cruel. Ela se sentiu diminuída, substituída, descartada. As brigas se intensificaram. O silêncio entre nós era sufocante. Eu tentava me justificar, mas sabia que não havia desculpa. Eu havia destruído algo precioso e não sabia como reconstruir. Até que um dia, voltei para casa e encontrei o vazio. Natália tinha partido. Não deixou bilhete, não deixou explicações. Apenas pegou suas coisas e foi embora para Brasília. O impacto daquela cena foi devastador. Entrei no apartamento e vi o espaço vazio onde antes estava o sorriso dela, as roupas dela, o cheiro dela. Senti um vazio físico, como se as paredes estivessem mais frias. Foi a primeira vez que percebi de verdade que eu estava perdendo tudo. Nos dias seguintes, entrei em colapso. Acordava no meio da noite com crises de ansiedade, sentia meu coração disparar, minha respiração falhar. Emagrecia a cada semana porque a comida não descia. A imagem de Natália grávida sozinha em Brasília me perseguia. Eu me culpava por não estar ao lado dela naquele momento. E pela primeira vez, percebi que a vida dupla não era liberdade. Era uma prisão. Eu estava preso em minhas próprias escolhas, em minhas próprias mentiras, incapaz de resgatar o que havia perdido. Foi nesse momento, nesse abismo de solidão e arrependimento, que entendi que as decisões que tomamos no calor da euforia podem custar caro. Muito caro. E eu estava apenas começando a pagar o preço das minhas escolhas. Os dias que se seguiram depois da partida de Natália foram os mais pesados da minha vida até então. Eu estava sozinho em Manaus, perdido, com a sensação de que tinha jogado fora o que de mais precioso tinha conquistado. As paredes do apartamento pareciam me esmagar. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto Natália enfrentava o fim da gestação em Brasília, cercada apenas da força dela mesma e da família, eu me via desmoronando. Cada noite era um tormento. Eu fechava os olhos e imaginava o barrigão crescendo, o bebê chutando, as consultas médicas. E eu não estava lá. Eu não era o companheiro presente, não era o pai dedicado. Eu era apenas uma sombra distante, um nome riscado da vida dela. O peso da culpa me consumia. Eu sentia como se carregasse um fardo nas costas que me impedia de respirar. As crises de ansiedade se tornaram frequentes. Meu corpo reagia ao caos da minha mente. Perdi peso, perdi apetite, perdi a vontade de sair de casa. Eu apenas existia, sem viver. Foi nesse momento quando comecei a pensar em buscar Natália, pedir perdão de verdade e tentar reconstruir a nossa história, que a vida me deu outro golpe, um que eu mesmo preparei sem perceber. A notícia chegou por meio de Vitória, uma menor aprendiz que trabalhava na PRF. Eu já havia tido um envolvimento com ela durante aqueles meses turbulentos, algo que no início parecia passageiro,
fruto da minha fraqueza e da minha necessidade de preencher o vazio. Mas, para meu desespero, esse envolvimento deixou consequências. Vitória me procurou com os olhos marejados e me disse sem rodeios: "Estou grávida." Naquele instante, tudo girou. Senti meu corpo gelar, como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mente se recusava a acreditar, mas a realidade era inescapável. Eu ia ser pai de novo. A primeira reação foi o choque, depois veio o desespero e, por fim, uma sensação de derrota total. Eu já tinha um filho a caminho em Brasília, um relacionamento despedaçado, e agora seria pai novamente em Manaus, em circunstâncias que jamais imaginei para mim. Passei dias trancado em casa, tentando entender como tinha deixado minha vida chegar a esse ponto. Cada pensamento era uma faca. Eu me lembrava do Thales menino lá em Brasília, cheio de sonhos, e me perguntava: "O que aconteceu com você?" Sabia que não poderia esconder isso de Natália. Mesmo separados, mesmo feridos, ela tinha o direito de saber. Peguei o telefone com as mãos tremendo e liguei. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dela, uma mistura de choro contido e raiva. Contei a verdade. Disse que Vitória estava grávida. Não houve gritos. Não houve longos discursos. Apenas um silêncio cortante, seguido de algumas palavras que encerraram tudo. Agora acabou de vez Thales. Desliguei o telefone e fiquei encarando a parede por horas. Aquela ligação foi como um enterro. Enterrei ali a última chance de reconstruir o que tínhamos. Enterrei o amor que ainda restava entre nós. Enterrei o sonho de sermos uma família. Os dias seguintes foram de uma angústia insuportável. Eu me via preso em um labirinto sem saída. De um lado, a alegria que deveria sentir por ser pai. Afinal, eu sempre sonhei em ter filhos, em ser pai de um menino. Mas agora, isso se misturava a uma dor insuportável. Não estar presente em Brasília, não ser o homem que deveria ter sido. Do outro, a responsabilidade de uma nova gestação em Manaus, dessa vez de uma menina, com alguém com quem eu não tinha laços profundos, com quem não compartilhava sonhos ou projetos de vida. A cada noite, eu pensava no futuro que me aguardava. Como conciliar 2 filhos em cidades diferentes, de relacionamentos tão distintos? Como encarar meus pais, que sempre me ensinaram a ser responsável e honesto, sabendo que eu havia me tornado o oposto? A ansiedade aumentava. Eu começava a ter dificuldade até de trabalhar. Cada vez que vestia a farda, sentia o peso da contradição. Por fora, eu era o policial, símbolo de disciplina e respeito. Por dentro, eu era um homem despedaçado, afundando em escolhas erradas. Foi nesse período que tive a clareza de algo. Eu não estava apenas machucando Natália. Não estava apenas decepcionando minha família. Eu estava me destruindo. A cada mentira, a cada traição, a cada decisão impensada, eu perdia um pedaço de mim. E ainda assim, não havia como voltar atrás. Vitória estava grávida. Eu teria que encarar essa nova realidade. O que antes era apenas um erro passageiro, agora se tornava definitivo. Uma vida estava a caminho. Naquele momento, percebi que a vida não perdoa descuidos, que cada escolha traz uma consequência, e que eu estava prestes a viver não apenas o peso da culpa, mas também o peso irreversível da responsabilidade. Mais uma vez, seria pai, mas dessa vez, em circunstâncias que me lembravam todos os dias o quanto eu tinha falhado como homem, como companheiro e como ser humano. Depois da notícia da gravidez de Vitória, minha vida passou a ser dividida em 2 mundos. De um lado, meu filho em Brasília, crescendo sem a minha presença. Do outro, a filha que estava por vir em Manaus, fruto de uma relação que nunca deveria ter acontecido. Eu vivia como se tivesse sido rasgado ao meio, incapaz de me sentir inteiro em qualquer lugar. Quando meu filho nasceu em Brasília, o impacto foi devastador. Eu estava lá por alguns dias, vi o rostinho dele, segurei-o nos braços e senti um amor que não consigo descrever. Era como se todo o universo coubesse naquele pequeno ser. Mas junto com o amor, veio a dor. Eu não estava presente no parto, não vi o primeiro choro, não participei da emoção de Natália. E pior, sabia que não poderia ficar. Voltei para Manaus com o coração em pedaços. Enquanto meu filho crescia em Brasília, cercado do amor da mãe e da minha família,
Eu estava a milhares de quilômetros, tentando viver uma realidade que parecia estranha para mim. Vitória estava grávida de uma menina. E ainda que eu tentasse me convencer de que aquilo era uma bênção, dentro de mim havia um vazio. Eu me esforçava para ser presente, para acompanhá-la nas consultas, para planejar o futuro ao lado dela. Decidi morar com Vitória, tentando transformar em compromisso aquilo que começou errado. No início, parecia que daria certo. Ela me oferecia companhia, me satisfazia fisicamente, e eu buscava encontrar algum sentido nisso. Mas logo percebi que havia um abismo entre nós. Nossas conversas eram rasas, sempre girando em torno de coisas superficiais. Vitória passava horas no celular, preocupada com redes sociais, moda, compras. Exigia muito de mim. Presentes, atenção, investimentos. Eu tentava atender, porque achava que era o mínimo que deveria fazer por ela e pela filha que chegaria. Mas, no silêncio das noites, eu sentia falta de Natália. Sentia falta das conversas longas, da profundidade, da cumplicidade, dos sonhos compartilhados. Cada vez que pensava nela, uma dor cortava meu peito. O arrependimento era constante, um lembrete diário das escolhas erradas que eu havia feito. Soube, por amigos em comum, que Natália estava se preparando para um concurso de juiz. A notícia me atingiu em cheio. Ela seguia em frente, crescendo, superando as dores, buscando o futuro que sempre mereceu. Eu, em contrapartida, me via preso em um relacionamento desgastante, tentando dar sentido a uma vida que parecia não ser minha. Mesmo assim, tentei construir algo com Vitória. Investi em uma casa confortável, acreditando que, pelo menos, poderia dar à minha filha um lar digno. Apoiei o negócio dela, uma loja que parecia ser o sonho dela. Coloquei dinheiro, energia, tentando sustentar aquela estrutura que, no fundo, eu sabia que estava cheia de rachaduras. O dia em que minha filha nasceu em Manaus deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida. E, de certa forma, foi. Estar no hospital, segurar aquele pequeno ser nos braços, sentir a pele dela, ouvir o primeiro choro. Tudo isso despertou em mim um amor indescritível. Mas junto com o amor, veio também a dor. Uma dor que parecia maior do que qualquer alegria. Enquanto olhava para minha filha, eu não conseguia deixar de pensar no meu filho em Brasília. Lembrava do nascimento dele, da ausência que marcou aquele momento, da distância que me separava de algo que eu sempre sonhei viver de perto. Agora, ali em Manaus, com minha filha nos braços, era como se eu vivesse um contraste cruel, presente em um nascimento, ausente no outro, presente em corpo, mas ausente em alma. Nos primeiros dias, tentei me dedicar. A casa tinha cheiro de bebê e eu me esforçava para ajudar, para ser útil. Comprei móveis, organizei o quarto dela, quis dar à Vitória e à menina tudo o que eu podia oferecer. No fundo, tentava compensar os erros do passado, tentando acreditar que desta vez seria diferente. Investi em uma casa maior, mais confortável. Queria que minha filha tivesse um lar seguro, digno. Apoiei Vitória em seu sonho de abrir uma loja. Coloquei recursos, tempo, energia. Tentei sustentar aquele projeto como se, de alguma forma, sustentar a loja dela fosse sustentar também nossa relação. Mas logo percebi que a vida ao lado de Vitória não tinha solidez. Nossas conversas continuavam rasas, girando sempre em torno de dinheiro, de compras, de pequenas exigências. Ela passava horas no celular, desconectada da realidade, preocupada com likes, roupas, novidades. Eu tentava puxar conversas mais profundas, mas era como falar com uma parede. E o peso do silêncio crescia dentro de mim. Eu sentia falta de algo que ela nunca poderia me dar: profundidade. Sentia falta de Natália, das conversas longas, dos sonhos compartilhados, da cumplicidade verdadeira. Cada vez que lembrava dela, do esforço que fazia em Brasília para crescer, estudar para o concurso de juiz, o arrependimento me esmagava. Enquanto Natália avançava, eu me via estagnado em uma vida que não fazia sentido. O relacionamento com Vitória começou a se desgastar rapidamente. Eu estava triste, distante, carregado de arrependimento. Ela, por outro lado, parecia cada vez mais insatisfeita, exigente, impaciente. As brigas se tornaram frequentes. Eu cobrava mais presença dela como mãe,
Ela me cobrava mais atenção como um homem. Foi nesse cenário que a verdade mais dolorosa veio à tona. Descobri que Vitória me traía. Não era um rumor, não era uma suspeita. Era fato. E o pior, ela me traía com outro policial, alguém próximo do meu círculo de trabalho. A notícia caiu sobre mim como uma bomba. Eu, que tantas vezes havia sido infiel, agora sentia na pele o gosto amargo da traição. Era como se o mundo me obrigasse a provar do veneno que eu mesmo havia servido. Quando a confrontei, ela não negou. Pelo contrário, disse com frieza que eu estava distante demais, triste demais, que já não a fazia se sentir amada. Suas palavras foram como facadas. Eu já sabia que nosso relacionamento estava em ruínas, mas ouvir aquilo, com tamanha indiferença, me destruiu. Olhei para ela e percebi que não havia mais nada a ser salvo. O laço que nos unia era apenas a nossa filha, e até esse laço estava sendo corroído pela falta de amor, de respeito, de verdade. Foi então que tomei a decisão mais difícil. Deixei Vitória. Arrumei minhas coisas, saí de casa e me vi mais uma vez enfrentando a dor de uma separação. Mas dessa vez, a dor era dupla. Não era apenas o fim de um relacionamento fracassado, era também a separação de mais um filho. Eu já havia perdido a chance de estar ao lado do meu filho em Brasília. Agora, me via também afastado da filha em Manaus. Mais uma vez, deixava para trás um pedaço de mim. A solidão que se seguiu foi sufocante. Eu andava pela casa vazia e sentia o eco das minhas escolhas. O choro da minha filha, que antes preenchia os cômodos, agora era apenas memória. O riso dela, o cheirinho de bebê, tudo havia ficado para trás. E eu, sozinho, só conseguia pensar em como minha vida havia se tornado uma sucessão de perdas. Um ciclo repetido. Traições, separações, filhos crescendo longe de mim. Um ciclo do qual eu parecia não conseguir escapar. Foi nesse momento que percebi algo cruel. A vida estava me devolvendo, em forma de dor, tudo aquilo que eu havia feito aos outros. A infidelidade que feriu Natália, agora me feria. As ausências que causei, agora me eram impostas. A destruição que plantei nos relacionamentos, agora florescia em ruínas ao meu redor. Eu, que sonhei tanto em ser pai, me via pai de 2 filhos, mas distante dos 2. Eu, que sonhei em construir uma família sólida, me via sozinho, em uma casa vazia, cercado apenas pelo eco dos meus arrependimentos. E mais uma vez, o Thales que olhava no espelho já não era o Thales que começou essa história. Não era o menino dócil e sonhador de Brasília. Não era o jovem cheio de energia que acreditava em conquistas. Era apenas um homem quebrado, despedaçado, afundado nas consequências das próprias escolhas. Depois que deixei Vitória e me vi afastado também da minha filha em Manaus, senti que havia chegado ao limite. Minha vida parecia um ciclo interminável de erros e perdas. Era como se eu tivesse sido condenado a assistir, repetidamente, ao mesmo filme de dor, só mudando os personagens. Voltei a morar sozinho. E quando digo sozinho, não falo apenas da ausência física de pessoas ao meu redor. Falo de uma solidão mais cruel. Aquela em que você se sente estrangeiro dentro da própria vida. Acordava todos os dias sem vontade, sem propósito. Vestia a farda, cumpria minhas obrigações no trabalho, mas por dentro eu estava morto. A casa em que morei depois da separação era fria, sem vida. Às vezes eu entrava, jogava as chaves sobre a mesa e ficava parado, olhando o vazio. O silêncio era tão pesado que parecia me sufocar. Eu sentia falta do barulho da minha filha chorando, do sorriso dela, do cheiro de bebê que preenchia os cômodos. Agora, restava apenas o eco da minha própria respiração. À noite, a solidão se tornava insuportável. Eu deitava na cama e, em vez de descansar, minha mente se transformava em uma tela de projeção de tudo o que eu havia perdido. Revivia cada cena. Natália sorrindo para mim nos primeiros encontros, o brilho nos olhos dela quando falava de futuro. Meu filho em Brasília, crescendo sem a minha presença. Minha filha em Manaus, tão pequena, tão indefesa, e eu já ausente. Era como se a vida tivesse se transformado em um tribunal, e eu fosse o réu sendo julgado pelas minhas próprias escolhas. As provas estavam todas ali. As traições, as mentiras, a imaturidade. Eu não podia negar.
Não podia justificar. A sentença era clara. Eu havia destruído a mim mesmo. As crises de ansiedade voltaram com força. Muitas vezes, acordava no meio da noite com o coração disparado, a respiração curta, a sensação de que estava prestes a morrer. Emagrecia a cada semana. O espelho mostrava um rosto abatido, olhos fundos, pele cansada. Eu não reconhecia mais aquele homem. Onde estava o Thales da infância, o menino dócil de Brasília, cheio de promessas? Onde estava o jovem que conquistou a aprovação na PRF, orgulhando os pais? Tudo isso parecia ter se perdido em algum lugar do caminho. E o arrependimento era um companheiro constante. Eu lembrava de cada oportunidade em que poderia ter feito diferente. Lembrava da decisão de terminar com Natália em Santa Catarina, da escolha de inventar plantões falsos em Manaus, da irresponsabilidade de me envolver com Vitória. Cada lembrança era uma facada. O que mais doía, porém, era pensar nos meus filhos. 2 pequenos, cada um em uma cidade diferente, crescendo sem o pai. Eu sempre sonhei em ser pai, sempre imaginei que estaria presente, ensinando, guiando, compartilhando momentos. E, no entanto, ali estava eu, distante, ausente, um fantasma na vida deles. Meus pais tentavam me dar forças à distância. Ligavam, perguntavam como eu estava, mas eu não tinha coragem de contar a verdade. Eu escondia minha dor, respondia com frases automáticas. Estou bem, mãe. Está tudo certo, pai. Mas por dentro, me corroía a vergonha. Eu sentia que havia traído não apenas Natália, não apenas Vitória, mas também eles, meus pais, que tanto sonharam para mim uma vida de honra e dignidade. Os amigos de Brasília mandavam mensagens, me chamavam para encontros quando eu tivesse férias, mas eu evitava todos. Não queria estar perto de ninguém. Não queria me explicar. Não queria ser visto. Eu me isolava cada vez mais, como se quisesse desaparecer do mundo. E na solidão, comecei a refletir sobre algo que até então eu nunca tinha parado para pensar. O tempo. O tempo que não volta. O tempo que leva embora oportunidades. O tempo que rouba momentos que nunca mais poderão ser recuperados. Eu havia perdido o tempo da gestação de Natália. Perdido o tempo dos primeiros meses do meu filho. Perdido o tempo da minha filha em Manaus. E não havia nada que eu pudesse fazer para reaver isso. Foi nesse ponto que percebi que havia chegado ao fundo do poço. A solidão, o arrependimento, a dor das perdas. Tudo isso me cercava como paredes de uma prisão invisível. Eu, que um dia sonhei em ser herói da minha própria história, me tornara o vilão da vida das pessoas que mais amava. E a pergunta que ecoava dentro de mim, noite após noite, era sempre a mesma. Será que ainda existe um caminho de volta? Será que ainda há redenção para alguém que destruiu tanto? Eu não tinha respostas, mas sabia de uma coisa. Se continuasse assim, eu não sobreviveria. Ou mudava de verdade, ou seria engolido pela escuridão que eu mesmo havia criado. Foi nessa consciência dolorosa que nasceu pela primeira vez uma fagulha de esperança. A de que talvez fosse possível reconstruir. Eu não sabia como, não sabia por onde começar, mas sabia que precisava. Não apenas pelos meus filhos, não apenas pelos meus pais, mas por mim, porque naquele fundo de poço percebi que o maior abandono não foi o de Natália, nem o de Vitória. O maior abandono foi o que eu cometi contra mim mesmo. Depois de tudo o que vivi, depois de cada perda, cada erro, cada separação, eu precisei encarar a realidade mais dura. Eu não era a vítima da minha história. Eu era o autor dos meus próprios infortúnios. Cada decisão impensada, cada mentira contada, cada traição cometida. Tudo isso me trouxe até aqui. Demorei muito para aceitar isso. Durante muito tempo, culpei as circunstâncias, a distância, o trabalho, até mesmo as pessoas ao meu redor. Mas no fundo sabia. A responsabilidade era minha. E só quando assumi essa verdade é que percebi que havia uma chance, por menor que fosse, de recomeçar. Não é fácil viver com arrependimento. Ele é um companheiro silencioso que aparece nas horas mais inesperadas. Surge quando vejo uma criança correndo no parque e penso no meu filho em Brasília, crescendo sem mim. Surge quando vejo um pai com uma filha no colo e lembro da minha menina em Manaus, da qual estive ausente desde tão cedo.
O arrependimento é um espelho cruel, que reflete não o que você é, mas o que poderia ter sido. Mas, ao mesmo tempo, o arrependimento também é um professor. Ele me ensinou que não há como mudar o passado, mas há como impedir que os erros se repitam no futuro. E nesse ponto, comecei a encontrar um fio de esperança. Olho para trás e vejo um menino dócil de Brasília cheio de promessas e me pergunto: será que ele desapareceu por completo? Ou será que ainda existe dentro de mim uma parte daquele Thales, capaz de reconstruir, de amar de verdade, de ser pai presente mesmo à distância? Hoje sei que não posso apagar as cicatrizes que deixei nos outros. Sei que não posso voltar no tempo e estar ao lado de Natália no parto do nosso filho. Sei que não posso refazer os primeiros meses da vida da minha filha em Manaus. Sei que não posso apagar as lágrimas que causei, nem devolver os sonhos que destruí. Mas posso, a cada dia, ser um pouco melhor do que fui ontem. Posso escolher ser um pai mais presente mesmo de longe. Posso escolher não repetir as mesmas mentiras, não cair nas mesmas armadilhas. Posso escolher cuidar de mim, para que meus filhos, quando olharem para mim, não vejam apenas um homem marcado por erros, mas alguém que lutou para se reerguer. Meus pais continuam sendo um porto seguro, mesmo depois de tudo. Sei que os decepcionei, mas também sei que eles não desistiram de mim. E talvez essa seja a maior lição. Ainda que o mundo inteiro nos vire as costas, ainda que nós mesmos nos abandonemos, sempre haverá alguém acreditando que podemos mudar. Natália seguiu em frente. Ela tem todo o direito de ser feliz, de encontrar alguém que a valorize como eu não soube valorizar. Não a culpo, não a recrimino. Pelo contrário, admiro a força dela, a determinação, a coragem de recomeçar. Que ela alcance todos os sonhos que um dia dividiu comigo, porque, mesmo distante, continuo torcendo por ela. Vitória fez suas escolhas, assim como eu fiz as minhas. Nosso capítulo também terminou, e com ele ficou a dor de mais uma separação. Mas se algo posso tirar disso, é que a vida sempre nos devolve aquilo que plantamos. Eu plantei irresponsabilidade, colhi ruínas. Plantei traições, colhi traições. E ao entender essa lei, percebi que também posso plantar coisas novas. Hoje, busco plantar presença mesmo à distância. Procuro estar mais próximo do meu filho em Brasília, acompanhar suas conquistas, ser um pai que participa, ainda que por telas, mensagens e viagens curtas. Procuro estar presente na vida da minha filha em Manaus, para que ela cresça sabendo que, apesar dos erros, o pai dela a ama. Não é fácil. A culpa insiste em me visitar. A solidão ainda me acompanha. Há dias em que me sinto esmagado pelo peso daquilo que perdi. Mas também há dias em que consigo respirar e acreditar que o futuro pode ser diferente. Se tem algo que aprendi em toda essa caminhada, é que a vida é feita de escolhas, e que cada escolha, por menor que pareça, pode mudar tudo. Eu fiz escolhas erradas e o preço foi alto, mas agora tenho diante de mim uma nova chance, a de escolher melhor. Não sei como será o amanhã. Não sei se conseguirei reparar os danos que causei. Não sei se um dia meus filhos olharão para mim sem a sombra da ausência. Mas sei que vou lutar. Lutar para que, ao menos daqui em diante, minhas escolhas sejam diferentes. Porque, no fim, a maior lição que tirei de tudo é esta. Não existe liberdade verdadeira fora da responsabilidade. Não existe felicidade construída em cima de mentiras. E não existe amor que resista à ausência de compromisso. Eu perdi muito. Perdi amores, perdi a confiança de pessoas que me amaram de verdade, perdi momentos que nunca mais voltam. Mas não perdi a chance de aprender. E enquanto houver vida, enquanto eu ainda puder respirar, haverá também a chance de escrever um novo capítulo. Talvez eu nunca volte a ser o Thales que um dia sonhou em ser herói, mas posso, ao menos, ser o Thales que aprendeu com a dor, que reconheceu suas falhas, que buscou recomeçar. E para mim, isso já é um começo. Essa é a minha história. Uma história de erros, de quedas, de perdas, mas também de lições. Se ela serve para alguma coisa, que seja para lembrar a mim mesmo e a quem ouvir que toda escolha importa, que nada fica sem consequência e que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma fresta de luz no fim do túnel. Eu não sei até onde essa luz vai me levar, mas sei que depois de tudo,
Eu não posso mais viver no escuro.